sua benção, mãe, né? E hoje a gente vê, e daí, velho, como é que você tá? Ô, velho, posso ir lá? E aí, velha? Não é verdade? Então, eu acho que isso é um pouco também da falta, né, da educação espiritual na família. Concordo plenamente com o senhor, mas obrigado pelo elegante. E nós estamos aqui à disposição para o senhor primeiro entrar nas perguntas da particularidade da gente. Uhum. Eu sou o pastor Epaminondas, que é praticamente o fundador da Assembleia de Deus em Paranavaí. Ele é meu tio-avô. Tio-avô. A esposa dele, a irmã Celia, é irmã do meu avô. Então a gente tem uma história aqui dentro de Paranavaí. Chegamos aqui em 61, estamos aqui há 65 anos, né? Hoje o meu pastor é o pastor João Rocha, um homem de Deus, pessoa que eu tenho uma estima muito grande por ele. Verdade. E estou muito feliz de estar aqui. Aí o senhor pode mandar as perguntas. O prazer é todo nosso. Natural de onde? Eu, na verdade, nasci em Cianorte. Meu pai foi trabalhar lá, mas a gente já morava aqui. E nesse período a gente nasceu lá, mas logo que nasci já voltamos para Paranavaí. Então a minha vida foi aqui. Aí no ano de 1985 a gente foi para o campo missionário em Minas. Minas Gerais. Ficamos por 20 anos lá, fazendo a obra missionária, e regressamos ao nosso estado de origem. E estamos muito felizes de estar aqui entre família, né? E o pastor já veio de família cristã? Sim, nasci num berço evangélico. Quando eu nasci, o meu avô materno, ele que abriu o Norte Velho, que nós chamamos, né? Muitas igrejas da cidade de Rolândia, a cidade também de Jaguapitã, Centenário, muitos lugares ali foi ele que abriu o trabalho. Certo. Né? E, inclusive o pastor Epaminondas, nesse período, morava em Jaguapitã e trabalhava na roça com o meu avô. E que coisa interessante, né? É tudo assim em preparação por Deus, né? E nesse período a minha mãe era de colo, ela morreu, o pastor Epaminondas orou por ela, junto com meu avô, ungiram ela e ela voltou à vida. Então a gente tem uma história dentro... Uma experiência espiritual. Uma experiência espiritual, e temos uma história dentro... Da família. Da cidade de Paranavaí, da igreja, né? O meu pai, por exemplo, foi um dos construtores da igreja, ele que deu acabamento em toda a igreja, que foi inaugurada em 1965, o presbítero Onofre Bandeira. Então a gente tem uma história com Paranavaí e com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, por quem eu tenho uma estima muito grande. E hoje o pastor Edivaldo Bandeira é pai de quantos filhos, avô de quantos netos? Eu me casei com a Sueli, nordestina, mas foi criada aqui em Paranavaí, e tivemos 3 filhos, o Edivan, o Wesley, que já esteve aqui, né? Um grande pregador, por sinal, e a minha filha Késia. Estão todos bem. A minha filha, 2 filhos moram em Santa Catarina, ali perto de Blumenau. Wesley fez doutorado, e a minha filha, que é diretora de uma faculdade também na cidade de Gaspar, e o meu filho Edivan, que é professor de faculdade também, professor de matemática, de física, de química, astronomia. Então, eu tenho uma felicidade muito grande de ver como Deus abençoou o meu lar, a minha casa, meus filhos. Tenho 5 netos, né? Wesley me deu uma neta, minha filha me deu 2 netinhas, e o meu filho que mora comigo aqui em Paranavaí, ele me deu 2 netinhos, o Guto, o Augusto e o Otto. Certo. Então a gente tem uma família abençoada por Deus. E como que foi, o pastor Edivaldo Bandeira, né? A tua primeira experiência com Deus para você chegar ao teu evangelho de Cristo? Pastor, na verdade, eu nasci num berço evangélico, mas eu não tinha uma experiência pessoal com Deus. Porém,
na década de 70, quando eu estava saindo da infância para a puberdade, ou melhor, para a adolescência, se pregava muito sobre a volta de Jesus. Verdade. A década de 70, na minha humilde opinião, foi a década que mais se pregou sobre a vinda de Jesus. Então, de tanto pregar sobre a vinda de Jesus, aquilo gerou em mim um temor de Jesus voltar. E trouxe um despertamento. Daria uma impressão que Jesus ia voltar naqueles dias. E eu falei, eu não posso ficar. Eu tenho que estar entre os que vão subir. E foi isso que mais me despertou a me firmar nos pés de Jesus. Porque eu era jogador de futebol. Porque devido eu ter as pernas tortas e, modéstia à parte, eu era bom de bola. Era bom de bola? Eu era bom de bola. Se eu fosse ruim, eu falaria. E o meu apelido, pelas pernas tortas, era Garrincha. É o Garrincha brasileiro. Se você chegar no Jardim Maravilha hoje e perguntar por Divaldo, pouca gente sabe. Falou, mas se perguntar onde mora o Garrincha, todo mundo sabe quem é o Garrincha. Então a gente tem essa história. Mas naquele tempo, se você desse um chute numa bola, você estava excluído. É verdade. O senhor se lembra disso, né? Lembro disso. Eu alcancei esse tempo. Né, inclusive, eu com 12 anos fui expulso da banda de música porque estava brincando de bola com as crianças na rua. Mas era uma questão de época. Eu também não tenho nenhum sentimento. Porque fazia parte da cultura da época da igreja. E, por sinal, foi uma época em que o avivamento parece que era maior. Eu me lembro dos cultos de oração, onde Jesus batizava nos cultos de oração. Onde tinha choro também. Tinha muito. Eu lembro da gente terminar o culto de oração e os bancos estarem molhados de lágrima. E quando o pastor Epaminondas batia a campainha, tinha 5, 6 falando línguas estranhas pela primeira vez. Então hoje tem que se fazer congresso, trazer um pregador midiático, um cantor midiático. Alguma coisa que chama atenção. Alguma coisa que chama atenção. O povo hoje vive de oba-oba. Então o que chama de avivamento hoje é fazer uma grande festa com gente midiática. Precisa de chamariz hoje. No nosso tempo não. No nosso tempo, avivamento era ir lá para o irmão Zé Fidelis, um sítio que tem aqui perto. E a gente passava a noite em oração, e foi numa dessas vigílias que Jesus me batizou com o Espírito Santo aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade? Aos 12 anos de idade, Jesus me batizou com o Espírito Santo no irmão Zé Fidelis. Mas depois a gente foi para o mundo. Mas a única coisa que eu fazia no mundo era jogar bola. Porque questão da idade também, né, Pastor Bandeira? Era questão da idade. Não tinha aquela experiência. Não tinha experiência. Então, a única coisa que a gente fazia era jogar futebol, não tínhamos vício nenhum, né? Mas Deus nos encaminhou e firmamos e estamos aqui fazendo a obra. E o que contribuía também bastante para o batismo com o Espírito Santo, né, que tinha muito, era, igual você falou, falar da palavra de Deus, fazer leitura da Bíblia, oração e louvor da harpa cristã. Hoje se modernizou muito, né? Acredito eu, que isso até tem atrapalhado um pouquinho, né, o batismo com o Espírito Santo. É porque no nosso tempo, vigília que a gente conhecia era vigília de oração. Hoje, quando eles falam de vigília ou vigilhão, é vigília de pregador. Convida 5, 6 pregadores para pregar, convida cantores famosos e passa a noite cantando e pregando. No nosso tempo, não. No nosso tempo, nós cantávamos alguns hinos da harpa, dobrávamos os joelhos, meia-noite batia a campainha, cantávamos mais 3 hinos, dobrávamos os joelhos e levantávamos às 6 horas da manhã, e 6 horas da manhã tomávamos o café e terminava e cada um ia para suas casas. Mas, na verdade, nós passávamos a noite em oração. E você crê que a questão hoje da rede social, essa facilidade, tem atrapalhado bastante os cristãos? A buscar mais a presença de Deus, mais o avivamento? As redes sociais, na verdade, elas têm uma faca de dois gumes. Ela
trouxe uma facilidade para a gente levar o evangelho para mais longe, como ela também abriu facilidades para o pecado, né? Quantos lares hoje estão destruídos por causa da rede social? Verdade. Não é verdade? Homens que adicionam uma mulher, mulher que adiciona um homem já com segundas intenções. Então tem acontecido muita coisa negativa por causa das redes sociais, entendeu? Mas não é a rede social em si, isso aí faz parte do caráter humano e algo que está intrínseco na vida do ser humano, inato do ser humano, que é o pecado. Porque nós habitamos o corpo do pecado. Nós vamos sair do corpo do pecado no dia da vinda de Jesus, que o nosso corpo será transformado. Então, até lá, nós vamos ter que matar um leão por dia. Sim. Nós vamos ter que levar uma vida de oração, de jejum, para sempre estar vencendo essa natureza pecaminosa que procura nos perturbar. Como disse Martinho Lutero, quando ele pensava que ao se batizar, ele estaria livre de todos os pecados. Ele estaria livre da velha natureza. Mas depois ele disse, o miserável sabe nadar. Eu batizei, mas o miserável sabe nadar. Então é complicado. Nós temos que estar todo dia vigilante, buscando a Deus e Deus guardando a vida da gente. Você sente muita falta hoje? Você vê que hoje está faltando muito, né? É importante hoje ter, né, os hinos da harpa, né, ser cantado nas igrejas? Olha, no que tange a liturgia, o que eu vejo, pastor Cid, é o seguinte. Na Bíblia tem um texto que diz, que Jesus mesmo falou, que vinho novo tem que ser guardado em odres novos. Odres é couro de cabra, né? Sim. Então, o que aconteceu? Os odres, muitos envelheceram e o vinho novo chegou. Então, o vinho novo não tem... o odre tem dificuldade hoje, já esticou o que tinha que esticar. Entendeu? Então, hoje, se um pastor, por exemplo, ele for muito radical e não querer aceitar bater palma na sua igreja, não querer bateria, não querer isso, não querer aquilo, chega um momento que ele perde espaço. Perde espaço. Então, hoje tem que abrir concessão, não para o pecado, Sim. mas para muita coisa que antigamente não podia dentro da igreja. Eu lembro até o ano que entrou a guitarra no Brasil, na Assembleia de Deus. Só podia sanfona, violão, cavaquinho, órgão. E os irmãos me perdoem aí. Sim. Mas antes do pastor concluir, pastor, só um pouquinho, eu quero aqui, Beto, fazer um agradecimento, tá? Agradecimento ao pastor Rafael, da Assembleia de Deus, que também está ouvindo a gente, é um parceiro também, né? Tornou-se um parceiro do nosso podcast, do microfone aberto. Deus abençoe poderosamente o pastor Rafael, né? Que pastoreia ali a região de Graciosa ali. Deus abençoe muito mesmo a tua vida. Ele tem uma empresa, a qual, né, é uma empresa de bastante credibilidade e precisando de manutenção na sua lavadora de roupa, acione o técnico Rafael, pastor Rafael, prontamente para atendê-lo, né, serviço rápido, atendimento a domicílio. Então ligue e mande tua mensagem através do WhatsApp do pastor Rafael, que ele vai lá, né, ver a tua lavadora, vai dar toda a atenção que você precisa, né, vai combinar um preço maravilhoso para você. É homem de Deus, vai estar abençoando você abençoando ele. E o WhatsApp do pastor Rafael, do técnico Rafael, é o 44 997 12 79 26, né, Beto Neves? Né? Que é esta imagem que você vê na tela. Né? Só você entrar em contato com o pastor Rafael. Eu tenho, inclusive, um apreço muito grande pelo Rafael, pela humildade dele. Ele é muito humilde. Esses muito dias, há pouco tempo atrás, ele foi o pregador na Vila Operária e eu estava no culto. Eu estava no culto e eu achei muito bonita a gravata dele. Eu falei, Rafael, fala para mim onde que você comprou essa gravata, porque amanhã mesmo eu vou comprar uma igual. Eu achei muito bonita. Coisa bonita. Aí terminou o culto, ele arrancou a gravata e falou, é tua. Então, obrigado, Rafael, você está ouvindo aí. Um abraço, meu amigo. Você sabe que eu te prezo muito e te respeito muito como homem de Deus. Verdade. Mas, concluiu?
Sim, nós concluímos, o telefone tocou Sim. aqui, né? E a gente está... A gente perdeu um pouquinho o raciocínio. Mas lembrando aqui, pastor Edivaldo Bandeira, a gente fala porque a gente passou também, né, Beto, por essa experiência. Beto, até na época estava comigo, a gente congregava na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, hoje é Debra, se eu não me engano, na época do pastor João de Souza. E eu lembro, a gente falando aí sobre, né, o movimento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Eu lembro que numa segunda-feira nós tínhamos orações. E se eu não me engano, Beto me ajuda aí na lembrança, parece que era das 9 à meia-noite, uma coisa assim. Era só oração, né? E uma dessas orações, né, a gente estava orando ali, e nesse dia Deus me batizou com o Espírito Santo. Né? Foi uma maravilha, pai, igual você estava falando, né? E lágrimas desse chororô, uma maravilha. Os irmãos veio, me abraçou. Uma coisa que hoje é difícil ver. Por que é difícil ver isso hoje na igreja? Porque você não vê hoje com facilidade, pastor Edivaldo Bandeira, né, os crentes, né, chorarem na oração. Não, a questão é que os crentes nem orar não oram. Por exemplo, pelo amor de Deus, o que eu estou dizendo aqui não é uma crítica destrutiva, mas é algo que eu vejo. Quem vai dirigir o culto diz: irmãos, vamos dobrar os joelhos e vamos passar alguns minutos em oração antes de começar o culto. Quem dobra o joelho, que eu vejo, são apenas os obreiros, ou parte deles. A maioria dos crentes ficam sentados conversando. Então, de uma vez que a gente deixa de buscar a Deus, porque quando você olha para Deus, há mais uma reação do que uma ação de Deus. Você entendeu? Quando você busca a Deus, Ele reage. Entendeu? Mas tem que partir de nós. Você tem que tomar atitude. Nós é que temos que tomar atitude de servir o Senhor, buscar a Ele, né? Buscai ao Senhor que, enquanto é tempo, buscai que o achareis, e por aí vai. Então tem que haver uma atitude nossa, e hoje está faltando eu vejo faltando essas atitudes pelo amor de Deus, eu não estou falando em termos de igreja, eu estou falando de uma forma genérica, eu estou falando em termos de Brasil. Por onde eu vou pregar, 90% das igrejas estão assim. O povo deixaram de orar, entendeu? Agora, aqui em Paranavaí, Deus está mandando um despertamento. Deus está usando o nosso pastor presidente para de vez em quando fazer campanha de oração. E nessas campanhas de oração o povo está orando. O povo está vindo, os que estão vindo estão buscando a Deus, e Deus está se manifestando de uma forma extraordinária. Entendeu? Eu tenho observado isso aí. Mas, de uma forma geral, eu acho que o crente nem precisava o pastor pedir. Ao chegar dentro da igreja, ele já devia dobrar o joelho e orar, e só se levantar quando batesse a campainha. É verdade. Não é verdade? A não ser que a gente tenha problema de saúde, tem problema no joelho. Caso contrário, o crente devia dobrar o joelho e orar até começar o culto. É claro que a gente não vai aqui, pastor Edivaldo Bandeira, generalizar, não é? Mas a gente vê também, eu já tenho muito observado isso, a gente que recebe muitos convites para estar em outras igrejas, outros ministérios, acompanhando o trabalho, alguma festividade, não é? A gente vê também até pregadores, né? O pregador chegando na hora da mensagem, nem hora, né? Chega já na hora da mensagem, né? Então eu falo assim, eu tiro pela minha experiência, né, que quando as outras igrejas, os ministérios me convidavam, olha, o pastor Cid vai estar ministrando hoje uma palavra, então eu chegava meia hora antes. Eu chegava lá, dobrava o joelho, orava, buscava o Senhor, né, e Deus dava maná do céu. Mas o problema grande que eu estou vendo hoje, pastor Cid, é que nós temos muitos profissionais do púlpito e poucos profetas. Produto, né? É chamado de produto. Porque porque o pregador ele tem que ter uma memória boa. Então o camarada ele tem aí várias mensagens na mente e ele não precisa nem orar. Ele acha, e pelo menos ele acha que não precisa orar. Eu chego lá, eu já tenho essa mensagem aqui. Pronta. Tenho os testemunhos que vai comover o povo. Já tem tudo programado. Já está tudo programado, entrega aquela mensagem requentada. Entendeu? Ele precisa orar. E outros também não oram mais porque não tem tempo. Nós temos pregadores que a agenda é tão lotada que ele passa mais tempo no céu do que na terra. Ele passa mais tempo voando. Todo dia. Um dia ele prega em Maceió, outro dia ele prega
em Santa Catarina, então é só voando. Então ele não tem tempo para Deus. Então ele se torna um mecânico, um pregador mecânico. O senhor entendeu? Sim. Eu digo isso para o senhor porque a década de 90 foi o meu auge. E na década de 90 eu pregava todo dia. Chegou um momento que eu não tinha mais mensagem, minhas mensagens estavam muito repetitivas, porque não tinha tempo para preparar a mensagem. Entendi. Até que um pastor amigo meu foi corajoso e disse: pastor, as tuas mensagens estão muito repetitivas. Está na hora de mudar. Faz o seguinte, rejeita um pouco os convites e tira um tempo para Deus. E Deus vai renovar o teu ministério, as mensagens. E foi o que aconteceu. Entendeu? Agora já não está nem precisando fazer isso, porque como eu envelheci, e é o problema de todo ser humano, infelizmente. A gente vai passar por isso, né, Beto? A gente vai passar por isso. Eu já estou passando. Por exemplo, eu vou fazer 65 anos. Eles vão fazer um congresso aí de jovens. Eles vão convidar um senhor de 65 anos, sendo que tem jovem de 25, 30 anos voando. Sim. Pregando muito? Muito, tem bastante. Então, eles não vão convidar um senhor de 65 anos. É óbvio que não vão. O senhor entendeu? Então, o camarada, para continuar tendo uma agenda muito boa, ele tem que ser bom, ter muita mensagem. Senão, ele vai entrar no ostracismo, vai entrar no esquecimento. E, infelizmente, é algo que acontece. E outra coisa, não só isso também, mas também não fazer aquilo que a gente mencionou agora há pouco, que a gente fazia muito antigamente, que os pregadores faziam muito antigamente, é pregar sobre a salvação. As mensagens antigamente, eu me lembro desde criança, as mensagens eram cristocêntricas. Cristo é o centro. Era o centro da mensagem dele. Agora, o que eu observo hoje é que os pregadores eles se preocupam muito com o estado emocional da igreja. O senhor entendeu? Então, ele quer trazer uma mensagem que vai causar impacto, que o povo vai glorificar, vai fazer barulho. O senhor entendeu? E mensagem evangelística, ela não causa isso. A mensagem evangelística é aquela mensagem que vai falar com o pecador. E com o pecador você não grita, com o pregador. Verdade. Jesus falava calmo você com o pregador. Uma mensagem. Ele precisa ouvir. E esse é o grande problema das igrejas. Porque você convida uma pessoa para ir no culto, para ouvir uma mensagem evangelística, chega lá, o camarada começa a falar de Moisés. Passa o tempo todo falando de Abraão. Depois, no final da mensagem, quem quer aceitar Jesus? Não, ele tinha que falar, quem quer aceitar Abraão como Salvador? Porque ele não falou de Jesus. Verdade, isso é verdade. O senhor me entende? Entendo. Tem que falar de Jesus. Se o culto é evangelístico, Jesus é o centro, tem que ser o centro da nossa pregação. Se o povo vai fazer barulho ou deixar de fazer, porque está no nosso DNA pentecostal, se o povo não fazer barulho, a gente sai frustrado. E não deve ser assim. Você entendeu? O senhor tem que entregar a mensagem independente do estado emocional do povo. Exatamente. Porque às vezes não houve barulho, mas Deus falou com uma vida, e às vezes estava até pensando em tirar a vida, mas ouviu aquela mensagem, e aquela mensagem... E o compromisso de Deus era com aquela vida só. Isso. É? Eu até esse dia, eu comentando com um irmão da igreja, até um obreiro, né? Eu chamei ele para conversar e falei assim, olha, irmão, deixa eu só te dar uma orientação, né? Que nem você trouxe aí, né? Você precisa mudar, né, mudar um pouquinho o teu jeito de você pregar, de você trazer a mensagem, porque, por exemplo, você está fazendo a leitura memorizada. Você trouxe a história de José completa, né? Pegou José lá desde o começo, né? Desde do que ele foi vendido até governador, então você narrou na sua mente, mas você não trouxe a história para o dia de hoje. Não fez uma aplicação. Exatamente. Para Cristo, porque ele é um dos tipos de Cristo na Bíblia, né, José? Exatamente. Eu aprendi uma coisa, pastor Cid, toda mensagem o senhor tem que terminar com Calvário, o senhor tem que terminar com arrebatamento, com morte e ressurreição de Jesus. Por mais que o senhor fale sobre Moisés, por mais que o senhor fale sobre Abraão, mas toda a tua mensagem tem que terminar em Jesus. Porque ele é o centro da Bíblia. Ele é o centro da Bíblia.
Entrar, aí não pode esquecer de entrar na via dolorosa, né? A via dolorosa. Né? O que Jesus passou por nós. E o próprio Jesus disse, né? Qual foi a ordem de Jesus? Ide por todo mundo. E pregai o evangelho. A toda criatura. Quem crê... E hoje, pregadores que têm mensagens cristocêntricas mesmo, não são muitos. E são poucos. São poucos, entendeu? Porque é o que eu disse, a mensagem evangelística, ela não causa impacto como aquela mensagem que o camarada vai contar um testemunho extraordinário, que o povo vai às lágrimas, vai pular, vai saltar, entendeu? Então, nós temos que tirar essa vaidade dos nossos corações. Eu me coloco no contexto, porque eu também sou pregador, né? Sim. Nos anos 90, como você citou aí, até hoje eu ouço assim, eu procuro até, né, me policiar com pregadores. Você sabe que tem pregadores e faladores. E nos anos 90 eu ouvia muito, até te ouvi várias vezes, até comentei com o Beto, eu gosto muito das mensagens, sempre gostei das mensagens do pastor Edivaldo Bandeira, a gente aprende muito, né? Pastor Arlindo Teodoro, né? Não sei se pastor... Sim, conheço. Já gostei muito, né, do pastor Arlindo Teodoro, tinha umas mensagens boas, mensagens de salvação, de vida eterna, de conversão, de arrependimento, né? Mudou bastante as mensagens dele. Então hoje é mais difícil de ouvir. Mas eu ouvi muito, né, o pastor Edivaldo Bandeira, né? E na tua experiência como pregador da palavra de Deus, como homem de Deus que leva, como pregoeiro, né? Qual foi a sua maior experiência? Pastor, eu tive muitas experiências dentro do Evangelho. Eu me lembro que quando eu fui para Minas, eu era muito magro. Eu sempre fui feio e tenho consciência que sou feio. Deus foi muito mas bom. Eu era mais feio. Então, o que aconteceu? Eu estava pastoreando uma cidade muito pequena chamada Francisco Sá, perto de Montes Claros. E um pastor ouviu falar em Edivaldo Bandeira e ligou para mim. Falou, olha, quem prega no meu congresso aqui, não existia Gilmar Santos nessa época, nem esses pregadores mais novos. Só tinha o Falcão, Gesiel Gomes, Joá Caetano, o Takayama e o Falcão. Então, quem pregava no congresso deles eram esses pregadores. Sim. Tínhamos poucos pregadores de renome. Aí ele ouviu falar de mim. Aí ele falou, você pega o avião aonde? Eu falei, de que avião nada, eu vou de ônibus mesmo atender o senhor. Mas, na verdade, eu tinha muito medo de avião, a verdade é essa. Até hoje eu vou, mas eu vou meio receoso, eu não gosto de voar. Aí eu fui, e quando eu cheguei lá, estava em alta o cantor Marco Antônio, quem é crente Laodiceia, e a cantora Thalita, tristeza, não é coisa de cristão, fracasso, não é coisa, mas uma coisa mais ou menos assim. Era um templo que pegava de um quarteirão no outro, então era muita gente. E eu cheguei magrinho daquele jeito, feio daquele jeito, o pastor me desprezou. Foi pela aparência. Foi pela física. Foi pela aparência. Aí era trabalho quinta de manhã, quinta de tarde e quinta à noite, sexta, sábado, domingo. 3 dias. Estava pregando eu e o pastor Israel de Ilhéus. Mas o pastor, devido a minha físico, teu físico. O meu porte físico, ele não deixou eu pregar. Que coisa, hein? Aí eu peguei e falei, eu não preciso passar por essa humilhação não, eu vou embora. Aí passei na rodoviária, vi a hora do ônibus para Montes Claros, falei, vou embora. Rapaz, quando eu estava tudo preparado para ir embora, ele chegou em mim e falou assim, o povo está insistindo muito para você pregar, então amanhã cedo você vai dar uma palavra. Aí é que eu vi como Deus, ele exalta aquele que está humilhado. Exatamente. Né? Aquele que se humilha. Não é aquele que está humilhado, é aquele que se humilha. Que se humilha. Porque tem muita gente que é humilhado, mas continua exaltado. É verdade. Não é verdade? Muito. Então, aí eu disse, eu vou ficar. E eu nunca preguei como preguei naquela manhã.
E eu escutei quando o velho falou atrás de mim, rapaz, o magrelinho é bom. Falei, bom em Jesus, rapaz, quem sou eu? Hoje à noite você vai pregar. Preguei, mais de 50 pessoas aceitou Jesus como Salvador, rapaz, e Jesus batizou muitos com o Espírito Santo. Agora, hein? Aí o velho queria que eu pregasse toda hora. Aí só queria você. Aí todo o congresso dele tinha que ser eu o pregador. Todo ano, é você que é o pregador. Entendeu? Então eu tive essa experiência de ver como Deus, quando você se humilha, como Deus te coloca em patamares mais altos. Agora, quando você é soberbo, quando você pensa que você é o cara, aí Jesus já não tem mais compromisso de te abençoar. Sim. O pastor Edivaldo Bandeira, o senhor é um pastor itinerante, né? Como é que é o trabalho do pastor que trabalha itinerante? É muito difícil. É muito difícil. É muito desafio? É muito desafio. Por exemplo, na pandemia. Na pandemia, as igrejas todas fecharam. É verdade. Mas eu trabalho também de pedreiro. Foi o que me salvou na pandemia, foi eu trabalhar de pedreiro. Profissional. Fui para a construção civil. Fui para a construção civil e foi aonde eu consegui o pãozinho de cada dia. Mas existem muitos desafios. Por exemplo, eu não tenho a estabilidade de um pastor que é assalariado. Sim, que vive da obra. Porque se ele adoecer, ele tem o salário dele. Já eu não. Se eu perder a saúde e não puder viajar, eu também já não tenho mais uma oferta para me sobreviver. Sim. Tu entendeu? Sim. Então, os desafios para um itinerante, ele é maior do que para um pastor que pastoreia uma igreja. Embora que ser pastor itinerante é mais gostoso do que ser pastor de igreja. Eu acho que um pastor de igreja hoje, ele passa por muitos problemas. Porque o itinerante, ele tem que estar com a sua vida diante de Deus, cuidar da sua vida e da sua família e só. Já o pastor presidente, não. O pastor de uma igreja, ele tem que cuidar da vida dele e dos outros. Não é verdade? É verdade. E sempre tem na igreja aquele grupo de pessoas que está contra ele. E mesmo ele sabendo que aquele grupo está contra ele, ele não pode ser... Essa é toda igreja. Ele tem que ser simpático, carismático, mesmo aquele camarada que é tribulação para ele. Mesmo aquele que está querendo apunhalá-lo, né? Ele tem que abraçar. Tudo bem, meu amado? Como é que aquele que tá senta tudo com bem? ele na mesa, que come o pão com ele, né? Come o pão com ele, mas já está preparando as 30 peças de prata. Roberto, alguma informação aí? Alguma pergunta? Bom dia, boa tarde. Então, bom dia, boa tarde para você, né, que está ouvindo a gente. Tem muita gente ouvindo a gente. Então, né, para quem ainda não pegou o número desde o começo, você pode anotar o número aí, o WhatsApp da Rádio Escala, você pode fazer a tua pergunta. Pastor Edivaldo Bandeira, com todo carinho, está aqui para atender, para responder a tua pergunta. É o 991-3303-94, tá? 991-3303-94. E o link para você acompanhar esse trabalho, o nosso podcast, é o Face Escala Publicidade. Tá bom? Sim, Beto, fica à vontade. Sim, tem recado aqui do Israel Santana, mandando bom dia. A Sônia Sabino. A Sônia Sabino é lá de São Paulo. São Caetano do Sul, né? Deixa eu ver. Ô, Sônia Sabino, abração para você, viu, pessoal bacana aí. A Marlene Costa também mandou recado para você. Ela é de onde, Beto? Vamos falar de onde ela é. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. A Salete Sanitar também. E tem um punhado aqui que não dá para ver. Tá embaixo. Você quer trocar o óculos, Beto? Não, pega o meu aqui. Não, mas é a sequência ali que não dá para ver por baixo. Tá bom. Deus abençoe Salete Sanitar, a tua vida, né? Em nome de Jesus, já visto que é abençoado, mas Deus continue te abençoando cada vez mais. Israel Santana também, sempre acompanha o nosso trabalho, né, Beto? Grande Israel Santana, um abração para você, meu irmão. Ele era o baterista da igreja. Era baterista, né? Hoje ele está aposentado, não? Ele quebrava muita baqueta. Mas também um abração daquele, né, Beto? Sônia Sabino é lá de São Caetano do Sul. Está acompanhando nosso trabalho, né? Sônia Sabino, abração para você, viu? Do Rio de Janeiro, quem que é, Beto? Marlene Costa. Porque tem a Marlene Matos também, né? Marlene Costa no Rio de Janeiro também acompanhando nosso trabalho. O Pepe falou assim, fala para o pastor Edivaldo, né, que ele mandou só um alô para mim, quero ouvir mais alô. Eu estou ouvindo ele. Um abraço. Você tem muita amizade com ele ou não? Como é que ele é?
Por incrível que pareça, a minha amizade com o Pepe é de poucos tempo para cá. Pouco tempo para cá, né? Porque eu fiquei 20 anos em Minas e foi nesse período que ele aceitou Jesus. Né? Mas de uns tempos para cá a gente se pegou uma amizade assim, todo Muito dia ele grande. manda uma mensagem para mim e eu tenho assim um apreço muito grande pelo... Eu já tinha mais conhecimento com o irmão dele porque eu fui pastor do irmão Edivaldo. dele. O Edivaldo. Né? Que infelizmente Saudoso Edivaldo. teve aquele acidente, né? Triste. Mas um abração aí, Luiz Pepe. Deus te abençoe, meu amigo. No teu ministério, durante todo esse tempo, decepções? Muitas. Se for contar, Faz parte do ministério. Faz parte do ministério de todo ser humano, são marcas, as frustrações, as decepções, aquela pessoa que você ajudou tanto e depois simplesmente você foi descobrir que não passava de um Judas, Essa é a maior traidor. decepção, é aquele que você menos espera. Você pensando, você contando com ele, mas na hora que você mais precisou, ele te virou as costas. A gente tem que passar por essa experiência também, a experiência amarga, né? Porque são pessoas que você não está esperando. Não é? E no seu ministério de pregador, né? Já chegou algum momento de você pregar lá, você contar que vai ter muitas pessoas, chegar a ter meia dúzia de pessoas? Já Como é que aconteceu, foi? já. Inclusive, houve um impacto, um certo impacto, não? muito. Uma vez eu fui pregar num congresso em Valadares. E era congresso de mocidade. Sabe quantos jovens tinha na igreja? Nenhum. Sabe por que não tinha? Porque no mesmo dia que eu fui pregar, estava cantando aquela filha do Erivaldo de Jesus, não é Erivaldo de Jesus, não. Aquela Eliane de Jesus, Elaine de Jesus, e o marido dela também estava em evidência, cantando e pregando. Eles estavam em evidência na época, né? Estavam muito em evidência, então, em consequência disso, foram todos assistirem, até o coordenador da mocidade foi para lá. Mas quando você foi pregar nesse trabalho da mocidade, você era jovem ou não? Não, eu já era casado, né? Já estava na então itinerância. tem isso também, né? Tem isso também. É porque jovem gosta de ver jovem pregado. Só que eu aprendi uma coisa, você nunca deve demonstrar insatisfação no púlpito. O senhor sabe por quê? Porque o senhor está aqui hoje, mas amanhã o senhor está em outro lugar. O senhor entendeu? Então, o itinerante inteligente, ele sempre tem que deixar as portas abertas. Ele nunca deve ficar demonstrando insatisfação, reclamar com um pastor, ficar reclamando com o outro, porque ele fica queimado. É bem isso mesmo. Então a gente tem que sempre, por onde passar, deixar sempre as portas abertas. E mesmo você engolindo seco, mas não demonstre que você está insatisfeito. Você sempre tem que mostrar para o povo que você está bem. Verdade. Pastor Edivaldo Bandeira, né? Você vê como que o horário corre, Beto? 15 para as 10. Agora a gente está começando, estamos começando agora, né? Então, olha, antes da gente entrar aqui, eu vou entrar aqui nesse tema aqui. Às 10 horas, né? Nesse tema, né? Antes da gente entrar nesse tema aqui, eu quero mais uma vez agradecer o pastor Rafael. Obrigado, pastor Rafael. Um abração para você, tá bom? Deixa eu desligar aqui agora, depois eu atendo. Pastor Rafael, que está sempre com a gente também. Ele tem a sua empresa, né? Que é a Tecmac, né, Beto Neves? Tecmac. Então, né, precisando de manutenção na sua lavadora de roupa, você aciona o técnico Rafael, pastor Rafael, prontamente para atendê-lo, né? E ele está sempre pronto. O telefone dele é o 44 997 12 79 26. Já atendo você, espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Pastor Edivaldo Bandeira, vamos então, né, para esse assunto que é muito importante para a gente, né? Deixa aqui mais para o final. Fazer um feedback. Porque é bom a gente ter um pouquinho de informação, né, da tua vida espiritual, ministerial, né, da tua particularidade, mas a importância da educação espiritual na família. Né? Então nós vemos hoje, falta muito isso aí, né? É importante ter a educação espiritual no meio da família. Inclusive a família eu vejo assim, o homem, Deus colocou o homem como provedor. O homem, ele é o provedor.
Mas quem dá estrutura para a família é a mulher. E eu posso provar pela Bíblia, né? Provérbios capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola ela destrói com as suas próprias mãos. Então, isso é tão verdade que quando falece o homem, a mulher ela consegue dar estrutura para a família. Ela consegue criar os filhos, ela consegue casar os filhos e resolver o problema. Quando morre a mulher, o homem fica perdido. O homem fica todo perdido. Então, quem traz estrutura para a família é a mulher. É uma mulher. Então, por isso, quando o camarada for casar, ele tem que procurar uma mulher de Deus, porque é ela que vai trazer estrutura espiritual, é ela que vai orar com os filhos, embora que o pai, né, mas já é menos, porque ele já chega a ser cansado do serviço. A função do pai praticamente é prover o sustento da família. Ele é o provedor. É o provedor. É o provedor. Inclusive a Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher, né? Função Exatamente. dele. A mulher foi tirada da costela do homem, aqui debaixo dos braços, primeiro para ser amada por ele, perto do coração para ser amada. E debaixo dos seus braços para ser protegida por ele, e perto do bolso para compartilhar do seu dinheiro. Então é isso aí. E a gente vê na Bíblia também, né, algumas partes, né, várias vezes, até Jesus também falando, trazendo a educação, né? Educação, por exemplo, né? Olha, quando for em um lugar, numa festividade, não tomar primeiro assento, né? Isso. Não tomar primeiro, quer dizer, isso é uma educação que o próprio Jesus, né? Ou seja, existe uma coisa, não é que porque você vai pegar o primeiro assento, você está cometendo pecado. Ali Jesus está trazendo uma educação, educando, como que deve fazer? Porque na verdade quem dá educação é a mãe, a mãe e o pai. A escola dá instrução. Então tem muita gente que diz, eu vou levar meu filho porque eles vão educar ele. Não, está errado. A educação é dentro de casa. Dentro de casa. Inclusive, quando o camarada for casar, eu até aconselho ele ir na casa da menina, e vice-versa, né? A menina ir na casa do rapaz, para ver como eles tratam os seus pais. Porque de acordo com o que eles tratam os pais, ele vai tratar a esposa ou vai tratar o marido. E o culto no lar ajuda bastante na educação da família, né? Ajuda muito. Está faltando bastante hoje. Tá quase não temos. O senhor sabe que hoje cada um fica no seu quadradinho. Hoje nós estamos aqui, às vezes, em 10 pessoas, e cada um conversando com gente de longe, com isso aqui, celular, e esquecendo de conversar com aqueles que estão perto. Hoje, na hora da refeição, um momento sagrado que eu considero, a família já não conversa. Não tem aquele diálogo. O garfo numa mão e o celular na outra. E o celular na outra. Não tem então aquele não diálogo. tem o diálogo. Eu tenho um amigo, inclusive eu fico muito irritado quando me convidam para pregar, que eu quero conversar com o pastor. E ele fica no celular, é verdade, dá vontade de tomar o celular da mão dele. Meu irmão, olha para mim, eu quero conversar. O senhor me convidou aqui, eu quero conversar com o senhor. Dá atenção. O senhor me desculpe, mas eu acho uma falta de respeito o senhor me convidar para ir na casa do senhor, conversar com o senhor, e o senhor ficar no celular e não conversar comigo. Isso é uma falta de educação. Isso aqui eu posso ver depois. Se alguém mandar mensagem, depois eu respondo. Depois eu vejo. Mas agora eu quero conversar com o senhor, eu preciso falar com o senhor. Mas tem pessoas que estão tão viciadas no celular que ele leva para a igreja. Ele leva para a igreja e, ao invés de adorar a Deus, ele passa ali 2 horas vendo o que está acontecendo. E uma coisa assim, a gente vê também na igreja muito assim, né, os pais deixando os filhos à vontade com o celular. Né, que vai deixar de aprender alguma coisa dentro da igreja. Né? Agora, vamos aqui entender. Se dentro da igreja eles deixam os filhos, né, com o celular na mão, usando o celular, imagine em casa. Então, é isso aí. E outra coisa, tem que ver também o que eles estão vendo no celular. Que a gente sabe de muitos casos de crianças que estavam conversando com adultos, passando por crianças, que foram sequestradas, violentadas e encontradas mortas. São milhares de crianças assim. Então, eu acho que o pai e a mãe têm que estar junto, ver o que o filho está vendo, entendeu? E sempre ter a autonomia
Não, enquanto você estiver debaixo do meu telhado aqui, você vai ver o que eu permitir que você veja. Mas o grande problema hoje começa no berço. Eu me lembro que, na nossa idade, quando a esposa ganhava neném, a criança chorava, a mamãe pegava a criança no colo e ia cantar, Deus enviou, e cantava para a criança, e acalmava a criança. Hoje, quando a criança chora, a primeira coisa que faz, pega o celular, bota a galinha pintadinha. A criança fica lá vendo o celular, galinha pintadinha. É bem isso mesmo. Eu tenho um netinho que tem 2 anos, para ele se acalmar, você tem que dar o celular, botar a galinha pintadinha para ficar vendo desenho. E antes, né, a mamãe pegava no colo, balançava, cantava um hino e fazia ele acalmar daquele jeito. Então, inverteu os valores. Hoje, tirou-se a mamãe fora do lugar e bota uma rede social para poder acalmar a criança. E hoje nós temos um outro problema também, porque antigamente, quando eu era criança, a mulher era do lar. Quem criava os filhos era a esposa. Hoje, quem está criando os nossos filhos são as babás, A creche, o senhor entendeu? E isso aí está trazendo problemas também. A mulher sabe edifica a tua casa e a tola... E a tola destrói. Destrói. Então, o que está acontecendo é isso. Nossos filhos estão sendo criados por outras pessoas. E é muito bom, né, Beto? Você chegar assim, né? Não precisa ser pai, mas pode ser avó, tia, tio. Ou vem cá, meu neto, vem cá, sobrinho. Vamos falar um pouquinho de Jesus. Vamos, né? Ou seja, né, tirar um tempo para eles, ensinar eles também. Né? Quer dizer, é uma educação espiritual. A lição matinal que nós tivemos em casa, nós somos em 5 irmãos. Pela manhã, antes do café da manhã, papai botava todo mundo na mesa e a gente ia ler um versículo bíblico, todo mundo junto, e cada um tinha um dia para poder explicar o que estava lendo. Era a responsabilidade todo dia, dos 5 filhos. Então, antes do café da manhã, vamos sentar aqui, o nosso culto matinal, papai fazia isso, lia aí um versículo, uma palavra, e você explica o que você está entendendo disso aí. Depois a gente tomava café. Era todos os dias assim. E no nosso tempo de criança também, a gente era, não sei, eu tenho a impressão que a gente era mais feliz do que hoje. Porque saía 10 crianças para brincar de bola, para brincar de burquinha, bolinha de gude. A gente ia, eu aprendi a nadar no cheirosão. Aqui no Tinha atividade física, cheirosão, né? Porque você sabe por quê, né? A gente aprendeu a nadar aqui no Rio Paranavaí, você entendeu? A gente ia pegar manga na chácara do Dr. Renê, a gente interagia com as outras crianças, a molecada não interage mais hoje. Falando o natural, a gente se lascava inteiro, mas era feliz. Você quebrava o dedão e voltava para casa dando risada. Você voltava para casa com o dedão, você entendeu? Verdade. A mãe passava o tal do mentiolate ali, você dava uns gritos ali, no outro dia você estava... Colocava pó de café nos cortes, né? Cansei de botar pó de café em cima da unha. Andava arrancando a unha e só andava descalço. Mas é assim mesmo. Eu tenho a impressão que... E hoje a molecada fica, cada um no seu quadradinho ali, com o seu celular, fazendo joguinho, e não há mais aquela interação. E o ruim... É a geração Nutella que eles falam. É a geração Nutella. E o ruim, pastor... Isso influencia na vida espiritual também. E o ruim é quando isso parte dos próprios pais. Né? As crianças estão ali, tá, igual você falou, tá o próprio pai lá no celular, a mãe no outro, a gente vê muito isso aí também. Essa é a parte mais difícil, mais triste de se ver. E outra coisa que eu vou dizer para o senhor, já estou encerrando, vou ser bem rápido, tranquilo, tá? Tranquilo. Eu vi muitas vezes minha mãe, uma vez nós não tínhamos arroz para colocar, minha mãe chegou para o meu pai e disse, hoje não tem 1 grão de arroz para colocar na panela. Meu pai saiu para procurar serviço. A minha mãe entrou dentro do quarto e eu comecei a escutar a oração dela. Senhor Jesus, se eu sou tua serva, se o Senhor está se agradando de mim, mande comida agora para nós. Eu tinha 14 anos. De repente bateram palma. Eu fui atender o seu João, lembro até o nome dele, alto, bigode. Ele olhou para mim, era cerca de balaústra ainda. Ele falou, seu pai está aí? Não, por quê? Não, porque ele fez uma casa para mim e eu fiquei devendo 400 mil cruzeiros para ele. Falava 1000 cruzeiros. Sim, exatamente. Eu não dá nem para falar em... Dá para mencionar hoje reverter conversão, e fazer essa conversão aí. Mas eu sei que era muito dinheiro. Aí meu pai chegou da cidade, cabisbaixo, triste. Hoje nós vamos passar fome. Minha mãe disse, que Deus você serve? Olha aqui o dinheiro. Você viu? Olha aqui o dinheiro. Vai fazer compra. A compra dava para passar no mínimo 3 meses. Eita.
E naquele tempo não tinha energia elétrica, era tudo na lamparina. Lamparina. Você entendeu? Deu para comprar querosene. O banheiro era no fundo, para tirar água no poço. Então não se pagava água, né? não pagava luz, né? Então deu para comprar. Sobrava um dinheirinho. Ainda sobrou dinheiro ainda. Então a gente via os pais da gente buscar Deus e Deus intervir. E isso ficou no subconsciente. Isso ficou registrado no subconsciente da gente. Entendeu? Hoje os pais levantam aí 3 horas da manhã para entrar na fila do INSS para pegar uma guia aí para poder consultar com o médico. Muitos crentes hoje não chamam pastor mais para ungir. Ir lá na casa, o pastor vem me ungir. Verdade. Porque o pastor ia, ungia e a pessoa era curada. Era, verdade. Quantas vezes o pastor Epaminondas levantava de madrugada para expulsar demônio? Entendeu? Ele ia nas casas e chegava lá, o demônio era expulso, as pessoas aceitavam Jesus. Eu fiz isso várias vezes, sabe, Beto? Acordar o pastor, né? O pastor João de Souza, ele usava aqueles, como é que fala? Aquela roupa de dormir, né? Aí chegava lá para de madrugada, para aquele roupão de dormir, aquela touca na cabeça, estava dormindo, levantava e nós ia lá, expulsar o demônio, ele ia orar, né? E a gente não vê mais isso aí. Então, quando criança, a gente viu muita coisa que fortaleceu, que hoje serve de referência para a gente viver uma experiência para a nossa vida espiritual e ministerial. Pastor Divaldo Bandeira, para a gente finalizar, fala para a gente aí, né? Como é que funciona aí para você ministrar, para você levar a palavra? A pessoa pode entrar em contato com você, como é que faz? Quem quer ouvir você ministrar a palavra? Olha, entra no meu zap, né? Meu telefone aí, 44, né? Que é o DDD da área, 997-18-8508. Então anota aí, né? Tenho certeza que você vai, né, ouvir verdadeiramente o homem de Deus. E, repetindo aí o WhatsApp, 44, DDD código de área. 99 7 18 8508. Rede social, para acompanhar teu trabalho, tem? Nós temos nossa rede social, mas eu sou muito ruim de rede social. Você quase não mexe também, né? Não, quase. Vocês podem ver lá que quase eu não mexo, não posto nada. Sempre à disposição, pastor Divaldo? Sempre à disposição. Como sempre, né? Como sempre. E graças a Deus, de vez em quando, alguém liga, porque o período já passou, né? Mas ainda ligam para a gente viaja. Mas não passou não, o período não passou não, né? E eu quero muito, né, te ouvir, né, pregando, ministrando a palavra de Deus. Amém, né? Amém. Mas tá bom. Deus abençoe a tua vinda aqui, foi um prazer muito grande recebê-lo. Eu só espero ter correspondido à altura. Totalmente. Aprendemos muito, né? Adquirimos algumas experiências, né? Ficamos muito felizes, né, por iniciar esse trabalho, né, com a tua presença aqui, né? E temos certeza, né, Beto, que esse trabalho já foi abençoado. Amém, eu fico feliz. Um abração para você, Deus abençoe o senhor e o Beto, né? Beto Neves, Beto das Neves. Eu mando um abraço para o meu pastor João Rocha. João Rocha, grande homem de Deus. Eu? Pastor Cid, meu filho também. O pastor Samuel também. Pastor Samuel, que é o co-pastor. A família, boa. Saudação para a família. O pai dele era um dos melhores amigos meus, me ajudou muito, pastor Antônio Menino. Né? E meu abraço também ao Esmeraldo, evangelista Esmeraldo e todos os companheiros. O Esmeraldo é aquele morenão? Aquele morenão. Gente boa toda a vida. Humilde, gosto muito dele. Muito. E um grande teólogo. Conhece muito do grego, do hebraico. É muito bom. Muito bom demais. Beto Neves, então sexta-feira novamente aqui, a partir das 10 da manhã, com mais um microfone aberto no seu podcast. Abração a todos, obrigado Beto Neves pela tua competência, mais uma vez obrigado pastor Divaldo Bandeira, envia a saudação para a família, obrigado. Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome do Senhor Jesus, e até sexta-feira, se nosso Deus me permitir.